Years ago, I worked as an engineer, and I worked with a lot of Indians. Alguns anos atrás eu trabalhei como engenheiro e nessa oportunidade eu trabalhei com alguns indígenas. And one of my friends E um dos meus amigos was a young man named Ananth Mandyam. era um jovem rapaz chamado esse nome aí que ele falou, que é difícil falar isso aí. And one day, Ananth came up to some of us and said, "Next week, I'm going back to India." E aí um dia esse rapaz chegou para mim, né, e disse para mim: "Poxa, já está na hora da gente voltar para a Índia." And we said, "Really? What are you flying back to India for, Ananth?" Aí ele perguntou: "Ah, mesmo? E você vai para a Índia saindo de onde dos Estados Unidos?" And he said, "I'm going to go and marry my new wife." Aí ele falou: "Olha, eu vou sair daqui dos Estados Unidos e também vou para a Índia porque eu vou casar com a minha esposa lá." And we all looked at him and said, "Ananth, we didn't know you were dating anybody." E aí a gente perguntou lá para esse rapaz, né, esse indiano: "Mas a gente nem sabia que você estava tendo um relacionamento com alguém." And he said, well, no, I've actually only met her one or two times. Ele disse: bom, realmente eu não estava me relacionando com ela, eu somente a conheci, somente encontrei com ela uma ou duas vezes. But I recently told my parents that I thought I was ready to get married. Mas recentemente disse aos meus pais que eu estava me sentindo pronto para me casar. And they asked me what I was looking for, and I told them. E eles perguntaram para mim: o que é que você está procurando numa moça? E eu disse para eles o que eu estava procurando. And they asked me some follow-up questions to help me think through some things I might not have thought about. E aí meus pais me perguntaram algumas outras perguntas, me fizeram algumas outras perguntas para que eu pudesse pensar melhor na questão, e nós continuamos com esse assunto. And they said, "Okay, Ananth, we'll get to work on it." E aí eles disseram no final da conversa: "Beleza, né? A gente vai trabalhar nisso aí, vamos achar uma pessoa para você." And they contacted friends and family members around the country, and they worked the network. E aí eles começaram a fazer com que a sua rede de influências funcionasse. Eles começaram a falar com amigos, com parentes, por todo o país lá da Índia, e para achar essa moça para o rapaz. And when everybody thought it was sort of like eHarmony. É tipo um eHarmony, né? Que é um sitezinho de se encontrar pela internet, só que nessa rede pessoal de gente viva. And Ananth and this young lady met, and they liked each other, and everything looked good. E aí Ananth foi para a Índia, ele se encontrou com essa moça que eles encontraram e que se encaixava, né, naquilo que o Ananth desejava, e eles se casaram. And went well, and they got married. E tudo funcionou muito bem, e novamente eles se casaram. Now I tell that story because today I want to try to move you from the Brazilian concept of namoro to the Indian concept of arranged marriage. Bom, eu fiz essa preparação aqui dessa história porque eu quero tentar mover vocês do conceito brasileiro de namoro para o conceito indiano de se conhecer uma outra pessoa, de casamento. Not really. Não é, tô brincando. But seriously, is there any role for other people in the way that you pursue relationships? Mas por outro lado, deixa-me perguntar para você: existe algum papel em outras pessoas para guiar você dentro do seu relacionamento? In our culture, even people who have a pretty healthy understanding of how to behave in dating, em nossa cultura americana, apesar das pessoas muitas vezes terem um conhecimento maduro de como elas devem se relacionar umas com as outras quando elas estão se conhecendo, they very often attempt to do it in isolation from other people. Eles muitas vezes tendem a fazer essa descoberta e a conhecer-se uns aos outros de forma isolada de outras pessoas. So the point is this: is there a role for your family and the body of Christ in the way that you develop relationships with people of the opposite gender? Então, o meu ponto basicamente é esse: existe um papel no seu relacionamento ou na forma como você conhece outras pessoas para a igreja e para os seus pais no seu relacionamento? And I would say there absolutely is, based on
Titus 2, verses 1 through 8, which I'll ask Breno to read. E eu quero propor para vocês que deve haver esse espaço baseado no que as Escrituras nos ensinam em Tito 2. Abram, por favor, suas Bíblias em Tito capítulo 2, versículos de 1 a 8. Nós vamos fazer essa leitura. Tito capítulo 2, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, língua sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Let's pray together. Vamos orar. Father in heaven, show us now how you have made us to need one another. Pai Celestial, mostra-nos agora como o Senhor nos fez para precisar de uns aos outros. And you have given us to nurture and build up one another. E o Senhor nos deu uns aos outros para que nós pudéssemos nutrir e cuidar um dos outros. Within the body of Christ. Dentro do corpo de Cristo. Through him we pray. Amen. Em Cristo Jesus nós rogamos. Amém. One of the things that I hope you take away when you go home today is you need your family and the body of Christ in the loop in the way that you pursue relationships with other people. Hoje eu quero que vocês saiam daqui com a seguinte certeza, de que vocês precisam, moços e moças, vocês precisam ter os seus pais e o corpo de Cristo envolvidos no loop do seu relacionamento, envolvidos no circuito do seu relacionamento. If you don't know Christ, you need to come to Christ. E se você não conhece a Cristo, você precisa conhecer a Cristo. If you've pursued relationships the way the world pursues relationships, se você tem perseguido, tem buscado relacionamentos da forma que o mundo ensina você a se relacionar, then this is a time to repent and seek to glorify Christ in your relationship. Então essa é a hora de você se arrepender disso e de começar a buscar a glorificar a Cristo no seu relacionamento. To wait on his timing. Esperar no tempo de Cristo. To trust in his provision. Confiar na providência de Cristo. If you've behaved poorly with others, it's a time to repent and behave well with others. Se você tem se comportado de uma forma pobre, de uma forma não adequada com outros, está na hora de você se arrepender, parar com isso e começar a se comportar de forma apropriada com outros. To stop thinking that the main reason to have a boyfriend is to have somebody to adore you. Você tem que parar de pensar que a principal razão de se relacionar com alguém é ter alguém para lhe idolatrar. Or the reason to have a girlfriend is to have someone to indulge you. Ou a razão de ter uma moça, de se relacionar com uma moça, o motivo disso é para você ter sua autossatisfação. I mean, maybe you really are here today and you're saying, you know what? Next week I will begin to approach these things very differently. E talvez você sente aqui nessa manhã e diga, quer saber de uma coisa? Realmente, eu vou levar a sério todas as instruções que eu recebi nesses dias aqui e vou aplicá-las na minha vida. Maybe you're even saying it's going to be such a joy to come at these things differently. E de repente você pode até estar dizendo, poxa, vai ser uma alegria, vai ser um grande prazer para mim começar a trabalhar dentro dessa perspectiva que me foi apresentada aqui nesses dias. And praise the Lord for all of that. E louvado seja Deus se essa for a sua posição. But I would encourage you as well not to try to do that all by yourself. Mas eu quero encorajar você nessa manhã a não fazer essas coisas sozinho.
you need your parents and the body of Christ in the loop. Você precisa dos seus pais e do corpo de Cristo envolvidos no seu relacionamento. If you looked at the flow of Titus, and it's a short book, you could read it later today. You could read it tomorrow afternoon as you're sitting down after lunch, after church. Tito é um livro muito pequeno, e agora que a gente dá uma olhada nesses versículos, a gente percebe que dentro do fluxo de Tito, que você mesmo pode descobrir lendo, porque é uma carta muito pequena, você pode ler sozinho, ou até hoje mesmo, de repente. If you looked at the flow of Titus, you see that Paul, he begins by saying these are the qualifications for an elder in the body of Christ. Mas se você perceber o fluxo da argumentação de Paulo em Tito, ele primeiro começa dizendo, olha, esses aqui são os requerimentos para os presbíteros e para a liderança da igreja. They need to exhort the body of Christ. They need to refute those who are in error. Eles precisam exortar a igreja de Cristo, eles precisam refutar aqueles que estão em erro dentro da igreja. To build up the body of Christ and to defend the body of Christ. Eles precisam edificar o corpo de Cristo e proteger o corpo de Cristo. But then he begins to speak to various groups. E depois aí, na sequência do raciocínio, ele começa a se dirigir para diversos outros grupos de pessoas dentro da igreja. Old people be this, young people be this. E aí ele começa a falar, velhos sejam assim, idosos, desculpem, sejam assim, jovens sejam assim. Slaves be this, citizens be this. Escravos, comportem-se dessa maneira. Aqueles que são cidadãos livres, se comportem dessa maneira aqui. Behave in love and good deeds toward one another. Comportem-se em amor, procedam em amor e em boas obras uns para com os outros. But think about what's behind all of those exhortations. Mas pense no que é que está por trás da mente de Paulo à medida que ele faz todas essas exortações. Paul assumes that the church functions like a family. Por trás da mente de Paulo tem o entendimento de que a igreja funciona como uma grande família. It is a body of Christ in which the elder nurture the younger. O corpo é dentro do contexto do corpo de Cristo que aquele que é idoso nutre e sustém aquele que é mais jovem. And that really breaks down in two ways in this passage. E nessa passagem isso é dividido em duas formas distintas. He says you need examples and you need involvement. E essas duas coisas, duas formas distintas são: primeiro, você precisa de exemplos, e a segunda é que você precisa de envolvimento. You need examples and you need instruction. Você precisa de exemplos e você precisa de instrução. You need people that will show you what mature Christianity looks like. Você precisa de pessoas que vão mostrar para você o que é ser cristão maduro. And you also need people who will pointedly encourage and correct you toward what mature Christianity looks like. E você precisa de pessoas que possam encorajar a você a individualmente mostrar, apontar na sua vida aonde você pode e precisa amadurecer na sua vida cristã. And notice, first, you need examples. Então veja, primeiro, você precisa de exemplos. You don't need examples of what it means to be funny or brilliant or cool or beautiful. Você não precisa de exemplos para dizer o que é para ser, ou para lhe demonstrar o que é ser brilhante, o que é ser legal, o que é estar na moda. Você não precisa desse tipo de exemplos. You need examples of what it means to be spiritually healthy and sound and whole. O que você precisa de exemplos de como ser espiritualmente saudável, sadio e completo por um todo. Now, young people might be very spiritually mature by God's grace. Agora, de fato, jovens crentes podem ser podem ser bastante maduros na sua vida cristã. But by and large, ordinarily, mas comumente, de uma forma, como uma regra, como em via de regra, those who are most mature aqueles que são bem mais maduros are those who have walked with Christ for decades, not years. São aqueles que têm andado com Cristo por décadas e não por poucos anos.
And you need those examples of a mature Christianity. E é desse tipo de exemplo, de um cristianismo maduro que você, jovem, que você precisa. And what are those examples? What does that look like? E quais são esses exemplos? Como é que esses exemplos podem ser discernidos? Com o que é que eles se parecem? Well, notice in verse 2, you need examples of those who are temperate, or we could say sober, vigilant, restrained. Você precisa, veja no versículo 2, você precisa exemplo daqueles que são, dos homens idosos que sejam temperantes. E isso significa Sober, vigilant, sóbrios, restrained. vigilantes e restringidos e cuidadosos. You need examples of those who are dignified and honorable. Você precisa do exemplo daqueles que são honráveis e daqueles que são dignos. You need examples of those who are sensible or who have discretion or gravitas. Você precisa daqueles do exemplo daqueles que são sensíveis, daquelas pessoas que têm os pés no chão, daquelas pessoas que são discretas no seu tratar. You need examples not of those who light up the room for an hour, but who show steadfastness in life. Vocês não precisam do exemplo daqueles que brilharam somente por uma hora, mas aqueles que brilharam com constância, com consistência, com firmeza durante anos de caminhada com Cristo. Those are all the things that Paul says mature men are to exemplify for younger men. E é exatamente dentro dessa perspectiva que Paulo diz: mais velhos, homens mais velhos, vocês precisam ser exemplos para os homens mais novos. And notice what he says in verse 3. If I can paraphrase, women are not to be self-indulgent, catty drama queens. E observe o que ele diz no versículo 3 com relação às mulheres. Se eu posso mais ou menos parafrasear aqui o que Paulo está dizendo, me parece que ele está dizendo que as mulheres elas não devem ser aquelas que gastam tempo, que se comportam com autossatisfação, ou como aquelas que são difamadoras e pessoas dramáticas, que provocam dissensão no meio do povo de Deus. They're to teach younger women what's right. Elas precisam ser capazes de ensinar aquilo que é correto às jovens. And some examples he gives of that. E ele dá alguns exemplos do que é que elas precisam ser capazes de ensinar. Affection for their husbands. Primeiro, elas precisam ser capazes de ensinar o que é ter afeição, carinho, amor pelos seus maridos. Fondness for their children. Carinho pelas crianças. Productivity in the home. Produção e utilidade dentro da casa. Kindness to their household. Ela precisa ser gentil com os seus empregados, com aqueles que trabalham e que habitam dentro da sua casa. And he probably means they're not just kind to the husband and kids, but to the servants of the household as well. E por casa, o que ele quer dizer, novamente, não é somente ser gentil com os familiares, com o marido, com os filhos, mas também com aqueles que servem dentro da casa, as diversas pessoas que oferecem algum tipo de serviço. Isso vocês podem ver no verso 5. He goes on to say, being subject or submissive to their own husbands. Ele segue o seu raciocínio dizendo que elas precisam ser sujeitas ao seu marido. So that the word of God will not be dishonored. E tem um propósito, para que a palavra de Deus não seja desonrada. In other words, flip that around. Em outras palavras, inverta isso aqui que Paulo está dizendo. That the word of God would be honored as these young women learn from the instruction of the older women. O que Paulo está dizendo de forma invertida é que a palavra de Deus é honrada quando jovens são instruídas no contexto de pessoas, de mulheres idosas. In other words, what he's saying is young people need dignified examples of godly Christianity. Em outras palavras, também o que ele está dizendo é que jovens cristãos precisam de exemplos dignificadores do que é verdadeiramente uma caminhada com Cristo, da vida cristã. You need examples. Vocês, jovens, precisam de exemplos. In my country, when people are really young, boys want to be G.I. Joe and the girls want to be some Disney princess. No meu país, os rapazes, né, os garotos, quando eles são meninos, o sonho dos meninos é serem um soldado
das forças americanas, né, o conhecido G.I. Joe, e as meninas querem ser uma princesinha lá da Disney. And probably as young people get a little bit older, the women want to be the starlet. E depois, quando eles começam a amadurecer, o desejo de ser uma princesinha para aquela garotinha termina sendo o desejo de se tornar uma estrela teen, ou uma estrela jovem. And the men maybe want to be the charismatic dynamo. E aí o homem quer ser aquela dinamite carismática no meio das pessoas, né? Aparecer. You need examples, though, of godliness. O que vocês precisam é de exemplo de piedade. You don't need examples of tough or cool or beautiful or alluring. Vocês não precisam de exemplos de força, né, de força física. Vocês não precisam de exemplo de ser legal, de estar na moda. Vocês não precisam de exemplo de beleza, nem precisam de exemplo de sedução. In other words, and I don't mean this in a condescending way, but you need examples of what it looks like to grow up. O que vocês precisam, e eu digo isso não de forma a tirar, a defraudar vocês ou a humilhar vocês, vocês precisam de exemplos para que vocês possam crescer. You need those examples in your home. Você precisa desses exemplos dentro do contexto do seu lar. You need to look at those examples in your church. Você precisa procurar esses exemplos dentro do contexto da sua igreja. It's wonderful that you can come together like this. É maravilhoso que quando você pode vir para um acampamento como esse, people of the same age and same station in life, more or less. E aí você encontra com essas pessoas que estão na sua mesma faixa etária de idade, mais ou menos nos mesmos projetos que vocês têm desenvolvido em suas vidas. But don't just spend your time with one another. Mas não somente gaste o seu tempo com essas companhias. Don't just spend your time with the youth group. Não gaste o seu tempo apenas com o grupo jovem. Spend time with and learn from the examples of the older men and women in the body of Christ. Invista o seu tempo em estar aprendendo com os exemplos dos homens e das mulheres idosas dentro do corpo de Cristo, dentro das suas igrejas. Now, I'm not saying you got to act like them entirely. Eu não estou dizendo que vocês precisam agir como eles na sua completude, de forma completa. You don't have to dress in the weird ways they do. Você não precisa se vestir, por exemplo, das formas esquisitas como eles às vezes se vestem. In our country, lots of the older men pull their pants up around here. Algumas vezes, dentro da minha cultura, os senhores mais velhos colocam as suas calças até aqui, até a cintura. Not saying that's what you got to do. E eu não estou dizendo que é isso, moços, que vocês precisam fazer. But learn from their walk with Christ. Mas aprendam a partir da caminhada deles com o Senhor Jesus Cristo. Learn from their self-control. Aprendam do autocontrole que eles têm. Learn from their dignity. Aprendam da dignidade que eles possuem por causa de Cristo. Learn from their faithfulness. Aprenda a partir da fidelidade que esses homens demonstram na sua caminhada com Cristo. Learn from their steadfastness. Aprenda através da fidelidade que esses homens demonstram na sua caminhada. Don't just look at the examples of the prominent people that are 25 years old. Não fique somente olhando e buscando exemplos naqueles que têm 25 anos de idade. Look at the examples of the people that have been faithful for decades and are now 75 years old. Olhe para o exemplo daqueles que têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo por 70, 75 anos e imite-os. You need examples. Você precisa de exemplos. You need not just to read your Bible and come to youth retreats. Você não precisa somente ler a sua Bíblia de uma forma sistemática e vir para o grupo jovem. You need the examples of the body of Christ. Você precisa dos exemplos do corpo de Cristo. Jesus did not just save us to be saved individuals. Cristo não nos salvou para que nós fôssemos individualmente salvos. Christ saved us to engraft us into his people. Cristo nos salvou para que nós pudéssemos ser enxertados dentro do seu povo. Are people saved by church membership? Are people saved by church membership? Porventura, são pessoas salvas por serem membros de uma igreja? Of course not. Claro que não. People are saved As by pessoas são grace salvas por graça, through faith através da fé, in Christ alone em for their Cristo salvation. somente para a salvação das suas vidas. But John Calvin
said this. Mas Calvino falou o seguinte: He cannot have God as his father who would not have the church as his mother. você não pode ter a Deus como seu pai se você não tem a igreja, o corpo de Cristo, como a sua mãe. I used to think that sounded legalistic. Eu sempre achei que isso soava um pouco legalístico. And then I came to realize that it really is the case that those who are God's people identify themselves with God's people. Mas aí então eu comecei a perceber que, genuinamente, aqueles que são filhos de Deus se identificam com o corpo de Cristo, com a igreja. If you read the epistle of 1 John near the end of the New Testament, No final do Novo Testamento, se você já gastou tempo para ler a primeira epístola de João, he says there are 4 birthmarks of a Christian. ele diz que existem 4 tipos de sinais para um cristão genuíno. There is a conviction of sin. Primeiro tem convicção de pecado. There is a trusting in Christ. Se depois tem o confiar em Cristo por causa daquele pecado e para a salvação da sua alma. There is a transformation of life. Aí tem a transformação da vida daquele que crê. And there is a love for the brethren. E aí tem o amor pelos irmãos. You need the examples of the body of Christ. Você precisa do exemplo que você só pode encontrar dentro do corpo de Cristo. You need your own family and your church family in the loop. Você precisa da sua própria família, da sua família de casa e da sua família espiritual, da família da igreja, dentro do circuito do seu relacionamento. But you also need, according to Paul here, Mas de acordo com Paulo, você também precisa aqui de uma outra coisa. the involvement and the instruction of the body of Christ. Você não precisa somente de exemplos, mas você precisa de exemplos e de envolvimento e de instrução dentro do corpo de Cristo. Again, he says that the older are to encourage or to train or to discipline or to correct the younger. Ele diz que os mais velhos devem exortar, encorajar, edificar aqueles que são mais jovens. In other words, the older are to set the younger straight. Em outras palavras, é o papel dos mais velhos trazer os mais jovens a uma estatura de perfeito varão. That means he's commanding the older to sometimes come up to the younger. E isso significa mais ou menos que ele está dizendo: vocês mais velhos são obrigados a chegar para os mais jovens e instruí-los. And say, son, dear, you need to knock that off. E chegar e dizer claramente para esses jovens: filho ou jovem moça, você tem que parar com isso. The way you're handling this is not wise. E do jeito dependendo da forma como você lida com essas coisas, talvez você não esteja sendo muito sábio. You need to follow after Christ because he calls you to in this way. Obviamente que nós precisamos seguir a Cristo porque ele nos chama a seguir nessa direção. He says the older are to urge the younger. Ele diz que os mais velhos devem chamar a atenção dos mais jovens. To draw near or to exhort or to encourage. Se aproximar deles, estar com eles na sua caminhada. Eles precisam encorajá-los e exortá-los. And notice, he commands older Christians to do it. E percebam que isso é um mandamento, isso é um imperativo. Vocês estão obrigados a fazer isso. But that implies that younger Christians need it. Mas tudo isso também implica que jovens cristãos precisam desse acompanhamento. In other words, while he isn't speaking and saying, young people, you need to do this. Em outras palavras, enquanto ele não está dizendo, jovens, vocês têm que fazer isso. You can look at this and see the implication. Você pode olhar nesse texto e ver as implicações dele. You need to expect this and you need to welcome this. Vocês, jovens, precisam esperar, estar na expectativa de que crentes mais velhos irão exortar e guiá-los, e vocês precisam estar com o coração aberto, precisam receber isso de bom grado. You need to receive this. Você precisa verdadeiramente receber esse ensinamento e essa preparação. J.C. Ryle talks about some of the errors that young people often make. J.C. Ryle fala dos erros comuns que os jovens cometem. And he says one of those is to think, I don't need you to tell me. I've got it.
fine on my own. E um dos erros que o J.C. Ryle fala é que os jovens frequentemente dizem: eu não preciso dessa instrução não, tá? Eu consigo achar o meu caminho por mim mesmo. That's foolish for a 90-year-old to say. Isso é uma bobagem, de uma estupidez tremenda para uma criança de 9 anos falar. But it's even more foolish if you're 20 or 25 or 30. Mas é ainda uma bobagem ainda maior se você tem 18, 19 ou 20 anos. I think another thing that we can do when we're younger sometimes is we can think those older people don't understand. It's different now. Um outro argumento que pode ser lançado pelos jovens é: mas esse pessoal é muito antigo, é muito velho, eles não entendem o meu problema, eles não entendem o meu contexto. Just because we don't know how to tag people on Facebook. Não é porque a gente não sabe como fazer um tag nas fotos lá do Facebook. Does not mean that we don't understand. Isso não significa, porque a gente não sabe fazer isso, os mais velhos, isso não significa que a gente não entende os mais jovens. E ele realmente não sabe fazer isso. I really couldn't set the time on my phone last night. Ele diz, por exemplo, eu não consegui nem colocar a hora certa no meu telefone ontem à noite. But it doesn't mean that your mothers and fathers in the faith don't understand the things that truly matter. Mas isso não significa dizer que os seus pais, que os mais idosos não sabem aquilo que vocês mais precisam. In all the essential ways, you and I are absolutely no different than the people who read this 2,000 years ago. De uma forma única, as necessidades essenciais que eu e vocês temos agora no século 21 não tem diferença nenhuma para as necessidades essenciais que aqueles leitores originais de Tito tinham quando receberam essa carta. The Word of God is just as true and just as applicable and just as reliable today. A palavra de Deus é verdadeira, é aplicável, ela é proveitosa tanto como ela foi no passado, como ela é hoje também. As it was when the apostles gave the New Testament 2,000 years ago. Da mesma forma que essa palavra tinha autoridade quando os apóstolos a entregou à igreja há 2.000 anos atrás. And when Moses gave the law 3,500 years ago. E também quando Moisés deu a lei ao povo há cerca de 3.500 anos atrás. Don't make the arrogantly youthful mistake of thinking that the older don't understand. Não cometa esse erro juvenil e arrogante de pensar que os mais velhos não entendem os mais novos. You need their involvement, you need their instruction. Vocês precisam do envolvimento deles, vocês precisam das instruções deles. And you need the body of Christ involved in the way that you handle relationships. E você precisa do envolvimento do corpo de Cristo dentro da forma como você se relaciona. You need your parents to be involved in the way you date. Você precisa dos seus pais envolvidos na forma como você se relaciona com um rapaz ou com uma moça. You need to be transparent with them. Você precisa ser transparente com os seus pais. You need for them to know what's going on and be able to talk to you about it. Você precisa que eles saibam o que está acontecendo com vocês dentro desse relacionamento, que eles sejam capazes de lidar, de tratar dos seus problemas. If you've never done this, or if that's not the pattern now, when you go home, you need to sit down and talk with them. Agora, se você nunca fez isso antes, e se esse nem muito menos é o seu padrão de fazer as coisas, você precisa agora, quando você voltar para casa, sentar e conversar com seus pais. And you need to say, I want you in the loop. I'm inviting you in the loop. E vocês precisam dizer para eles: pais, eu quero vocês no meu relacionamento. Eu quero convidar vocês a participarem do meu relacionamento. Sometimes that's awkward. Eu entendo que algumas vezes isso é um pouco estranho e talvez desconfortável. Sometimes you and your parents have to talk about things that are embarrassing or strange. Algumas vezes você e seus pais vão ter que conversar de coisas que são estranhas e talvez até um pouco envergonhadoras. Many people in our culture are hesitant to talk with their children about what we call the facts of life. Algumas pessoas na minha cultura têm um pouco de vergonha de tratar com seus filhos sobre aquilo que nós classificamos de fatos óbvios da vida.
And our children, years ago, they were in a school setting where they were around a lot of older kids. E teve um momento, por exemplo, que os meus filhos estavam na escola e eles estavam na presença de outros jovens, porém mais velhos que eles. And it was a Christian school, but they're sin in Christian schools. E era uma escola cristã, mas apesar de ser uma escola cristã, existe pecado também dentro desse contexto. And so my wife and I felt like we wanted to appropriately talk with our children and give them the right information. E aí eu e minha esposa sentimos a necessidade de sentar com os nossos filhos e entregar a eles, dar a eles a instrução verdadeira, instrução genuína. Before they got the wrong information. Muito antes até que eles recebessem a informação errada, instruções erradas. And that was awkward. E, assim, confie no que eu estou dizendo, foi realmente muito esquisito, foi uma situação estranha. My wife and I sat down with our daughter Madeline, and we sort of gently waded our way into that conversation. Eu e minha esposa sentamos com a nossa filha Madeline e devagarzinho nós fomos desenvolvendo uma conversa que precisava ser tida. And at some point, as I was trying to delicately but appropriately convey the information. E em algum ponto da conversa, na medida que eu estava tentando de uma forma delicada e de uma forma apropriada tratar de alguns assuntos com ela, She began to more and more hide behind a blanket. ela começou a se esconder cada vez mais por trás do lençol. And then when I would try to say something, she would go, "Ah." E aí quando eu tentava falar alguma coisa mais explícita, ela falava: não, tô escutando nada, lá, lá, lá. And she didn't want to hear anymore. Ela não queria escutar mais nada. My son Hamilton, the athlete, I took him out for pizza. E aí com o meu filho Hamilton, que é atlético, And he listened very intently. eu o levei para comer uma pizza e ele escutava com uma atenção impressionante. And at some point when I'm trying to delicately explain something, E aí em algum momento, num momento específico, quando eu estava tentando de uma forma novamente delicada, cuidadosa, tratar de algum assunto, he says, "Dad, hold on a second." ele dizia: papai, peraí, só um minutinho, segura aí. He goes and he refills his Coke. E aí ele ia lá e enchia de novo o copo de Coca-Cola. Then he sits down, grabs a piece of pizza and says, "Go ahead." E aí ele sentava com um copo de Coca-Cola de novo, pegava outro pedaço de pizza e continua, agora continua. I took my third son, or my third child, Grayson, out for breakfast. E aí ele tem um terceiro filho, que é mais velho, né, que os outros dois primeiros, que é o Grayson. And he sat quietly while I sort of explained everything. E aí, dentro do mesmo contexto, na mesma situação, ele sentou lá quietinho, prestando atenção. And then he said, "Well, that's one more reason not to get married." E aí ele concluiu dizendo: papai, depois de tudo isso que você me falou, o senhor já me deu diversas boas razões para não casar. I said, "As long as you feel that way, you don't have to, son." E eu disse para ele: bom, enquanto você se sentir dessa forma, filho, você não tem obrigação nenhuma de se casar. And those things can be awkward. E eu entendo que essas situações podem ser um pouco esquisitas, desconfortáveis. But there are all kinds of crazy opinions that immature people sometimes share. Mas percebam que existem todo um tipo de informações imaturas e não verdadeiras que as pessoas ao nosso redor vivem compartilhando umas com as outras. When your parents or others in the body of Christ would really be able to give you so much more helpful instruction and guidance. E aí, ao invés de estar escutando essas opiniões erradas e esquisitas, você, jovens, poderiam estar sentados escutando as opiniões maduras, piedosas dos seus pais e do povo de Deus, do corpo de Cristo. And you need to realize that your parents and your fathers and your mothers in the faith. E vocês precisam entender que os seus pais biológicos e os seus pais espirituais dentro do corpo de Cristo, they love you. eles amam vocês. They have no vested interest in. They're not trying to mess up your life Eles não têm interesse nenhum em estragar a vida de vocês or rob you of happiness. ou roubar felicidade e prazer da vida de vocês. I had a friend years ago whose daughter began to date somebody that he just didn't like. Eu tive um amigo que algum tempo atrás a filha dele começou a sair, a se relacionar com um rapaz que ele pessoalmente não gostava do indivíduo. And he said it was really clear
that what this guy ultimately wanted to do was get her away from us. He tolerated us as much as he had to, but he wanted to get her away from me and my wife. E para esse senhor, o amigo dele, para esse pai, era evidente que aquele rapaz que estava tentando ali um relacionamento com a sua filha, ele não suportava a presença dos pais dela, né? Ele não suportava a presença dele e da esposa. Ele fazia de tudo, vinha para casa, gastava um tempinho lá, mas fazia de tudo para escapar da presença deles. And his daughter wasn't picking up on any of that. E, infelizmente, a filha desse senhor não estava prestando atenção nesse detalhe. But he and his wife were. Mas ele e a esposa dele estavam atentos a isso. And so he said to her one day, I don't want you to see him anymore, and he's not welcome in my house. E aí esse rapaz, esse senhor, sentou com a sua filha um dia e disse, você não vai mais vê-lo e ele não é mais bem-vindo aqui na minha casa. I said, what did she do? E aí eu perguntei para ele, poxa, e aí, o que foi que ela fez quando você fez isso? He said she was really angry for about a month. E aí ele disse, bom, ela ficou muito braba por um mês comigo. But she eventually came to see that we knew what we were talking about. Mas eventualmente ela chegou a perceber sobre aquilo que nós estávamos nos referindo. In other words, parents don't want to yank your chain just to make your life miserable. Em outras palavras, jovens, seus pais não querem tirar as suas diversões ou a sua felicidade só para fazer as suas vidas miseráveis e infelizes. If your parents really feel the need to caution you or warn you, it's because they care. Se seus pais sentem a necessidade de alertar vocês e de cuidar de vocês de uma forma restritiva, é porque eles amam vocês, eles amam as suas vidas. It would be way easier for them to just ignore it and let you do whatever you want. Não seria bem mais fácil para eles simplesmente ignorar vocês e deixar vocês viverem a vida como vocês bem quisessem? You need your parents and your church in the loop. Vocês precisam dos seus pais e da igreja dentro do seu círculo de relacionamento. If your pattern has been to pursue relationships all on your own and your parents really don't even know what's going on. Se o seu padrão hoje aqui é de entrar nesses relacionamentos sozinho e os seus pais não têm a menor ideia do que está acontecendo com você, go home this weekend and change that. Vá para casa nesse final de semana e mude isso. Tell them who you're interested in. Diga para eles em quem você tem algum tipo de interesse. Tell them who has asked you to go out. Diga para eles quem foi que chamou vocês para sair para algum lugar. Try to bring them into contact with that person on the very front end, not after 6 months. Tente fazer com que os seus pais estejam em contato com essa pessoa logo no início e não 6 meses depois. Ask them what they think. E pergunte para eles o que é que eles acham, o que é que eles pensam. Tell them how things go when you go out on a date. Peça para que eles lhe perguntem como é que foi aquele encontro que você pode ter tido em alguma circunstância. I mean, think about it. You tell your friends what your date was like. Porque pense um pouquinho. Você diz para os seus amigos, não diz como foi o seu encontro, pelo menos para a sua amiga ou seu amigo mais próximo. And if you're not doing anything inappropriate, there shouldn't be anything you're afraid to tell. E se você não está fazendo nada inapropriado, não tem por que você se envergonhar de dizer como foi o seu encontro. Include your parents in that part of your life. Inclua os seus pais nessa área da sua vida também. I know your parents aren't perfect. E olha, eu sei que os seus pais, eles não são perfeitos. There is one perfect parent. Só existe um pai perfeito. The only perfect parent is your heavenly Father. O único pai perfeito que você tem é o seu Pai Celestial. The only one who is always perfectly wise and perfectly patient and perfectly good. Somente ele é perfeitamente paciente, perfeitamente bom. Somente ele é absolutamente perfeito. God alone is perfect. Somente ele é perfeito. There's one hero in the Bible. There's one hero in the Bible, and that is Jesus Christ. Existe um herói nas Escrituras e esse herói é o Senhor Jesus Cristo. But God has given you parents. Mas Deus deu a vocês pais. And He's given them for your good. E Ele deu pais a vocês para o seu próprio bem. And even if they don't know how to text, e mesmo que eles não saibam como enviar um SMS para vocês,
they will discern things in people that we often miss when we're younger. Eles vão discernir coisas nas pessoas que estão próximas a vocês, coisas que que escapam à atenção daqueles que são mais jovens. Sometimes they will say, he is a snake in the grass. Algumas vezes eles vão dizer para você, olha, esse aí é uma cobra. Or, he's nice enough, but he's not very mature. Ou então eles vão dizer, olha, ele é até bonzinho, mas não tem maturidade nenhuma. Or they will say, son, she's pretty, but she is a gold ring and a pig snout. Ou então ele vai dizer, olha, filho, essa moça é até bonitinha, mas tudo que ela tem interesse é somente em coisas materiais. That's a phrase in the Proverbs. É uma sentença que está lá em Provérbios, ele citou a sentença. Or they might say, Ou então eles podem até dizer, he likes you and you're keeping him at a distance? ele gosta de você e você está mantendo a distância dele. We'll adopt him if you won't date him. Se você não começar a se relacionar com ele, nós vamos adotá-lo como nosso filho. Or son, she's really got some stellar qualities. Ou então eles vão dizer, filho, essa moça ela tem qualidades extraordinárias. There's a phrase in Mulan at the end of the movie. Tem uma frase no filme Mulan, no final do filme. The old emperor says to the young warrior, O imperador idoso diz para o jovem guerreiro naquele desenho. a girl like that comes along once in a dynasty. Uma garota tão boa como ela, como no caso a Mulan, só vem uma vez em cada dinastia. Your parents will be able to warn you and encourage you in ways that your own friends might not even be able to do. Os seus pais vão poder instruí-los e encorajá-los de forma que nem mesmo os seus amigos mais próximos podem fazer. You need your parents in the loop. Vocês precisam dos seus pais dentro do relacionamento. But I realize maybe you sit here this weekend Mas eu entendo que talvez você sente aqui, nessa manhã, and maybe like me, you come from a non-Christian home. e talvez como eu, você vem de um lar que não era cristão. Your parents love you and they care about you, but they do not know Christ. Seus pais amam vocês, eles se importam com as suas vidas, mas eles não conhecem a Cristo. And so they're not able to give you Christian guidance. E, portanto, por não conhecerem a Cristo, obviamente que eles não são capazes de dar para vocês um direcionamento cristão. Pray that God would be merciful to save your parents. Então, primeiramente, obviamente, rogue para que Deus seja misericordioso e salve os seus pais. But also remember, He's given you the body of Christ. Mas lembre-se também que Ele deu a você o corpo de Cristo. He's given you officers in the church Ele deu para você os oficiais da igreja. and teachers in the church Ele deu para vocês os professores da igreja. and other adults in the church. E outros adultos, outras pessoas mais maduras dentro do contexto da igreja. You know, my wife and I, and I'm the second oldest pastor here. Eu sou o segundo, né, da minha casa aqui. Eu e minha esposa. Eu sou o segundo pastor mais velho. I'm third? Não, you're still second. Second, okay. But my wife and I still call older people in the congregation sometimes to ask them about how to nurture our children. Mas nós ainda ligamos para as pessoas mais idosas dentro da nossa igreja para perguntar como é que nós devemos educar os nossos filhos. We have some very godly older men and older women Nós temos homens idosos e mulheres idosos que são extremamente piedosos na nossa congregação, that have already navigated the harbor, que já navegaram pelos caminhos mais tortuosos. and they've been a wonderful blessing. E eles têm sido uma bênção extraordinária para nós. Get to know the body of Christ. Conheça o corpo de Cristo. Tenha intimidade com o corpo de Cristo. Let me be really specific. Deixa eu ser agora bem específico com vocês. Look around and think about who some of the godly men are in the body of Christ. Pense agora um pouco, ou de repente até olhe ao seu redor e tente identificar quem são aquelas pessoas piedosas e maduras dentro do corpo de Cristo. And call up and take them to lunch. E ligue para eles e chame-os, por exemplo, para almoçar com vocês. Pick up the check. Obviamente, pague a conta, But spend time with them. mas gaste tempo com eles, invista tempo com eles. You pursue friendship with them. Você, do seu próprio interesse, persiga, busque ter intimidade e amizade com eles.
call some of the women in the congregation, or even just one of the women that clearly knows and walks with the Lord. Moças, liguem para aquelas senhoras idosas que visivelmente e publicamente são senhoras idôneas e piedosas na sua caminhada com Cristo. Ask her for a time that you can maybe just get together for coffee or to grab a meal yourselves. Chame para que vocês possam passar algum tempo juntas, sei lá, tomando uma xícara de café ou até de repente para pagar também para ela uma refeição e vocês gastarem ali tempo juntas. God has given you a rich and wonderful thing in the body of Christ. Deus deu para vocês uma coisa maravilhosa e riquíssima dentro do corpo da igreja. You need your parents and your church in the loop. Você precisa dos seus pais e da igreja dentro da sua vida, dentro dos seus relacionamentos. Let me encourage you. This has been a fun week. Deixa eu encorajar vocês um pouco, né, agora. Essa semana tem sido muito divertida, muito boa. And we've probably got a lot of things to think about. E, obviamente, vocês têm muita coisa o que pensar. But go home and sit down with your family and talk about the things that you've heard or discussed here. Mas deixa eu encorajar vocês para, agora que vocês vão para casa, sentem com a sua família. Conversem com a sua família sobre as coisas que vocês escutaram aqui nessa semana. Get together with an older Christian in the body of Christ and talk about what you've heard and what you've wrestled with here. Sente-se com um cristão mais maduro dentro da sua igreja e converse sobre as coisas que você escutou aqui, sobre até aquelas coisas que você nem de repente concordou muito aqui. You have a wonderful thing in your family and in the body of Christ. Você tem algo de muito maravilhoso dentro do corpo de Cristo e também entre seus pais. You know, the thing is, we really never outgrow this passage. Sabe, o grande problema é que a gente nunca consegue superar essa passagem. Our definition of old and young changes. Nossas definições de idoso e de jovem, essas definições mudam, elas variam. But the principle still applies. Mas o princípio aqui ensinado continua o mesmo eternamente. I have a particular older pastor that I will still call and see regularly just to ask questions or help me wrestle through things. Eu tenho um pastor mais velho do que eu, com quem eu me encontro frequentemente, que me ajuda nas minhas situações pastorais e a lidar com problemas difíceis do ministério pastoral. And one day I came home and I had lunch with him. E um dia eu tive um almoço, né? Almocei juntamente com ele. And I told my wife, I said, well, I got together and I had lunch with Rod today. E aí eu disse para minha esposa, né? Eu disse, olha, hoje eu sentei lá com o Rod e almocei com ele hoje. And my wife said, were you able to snatch the pebble from his hand? E aí ela disse para mim, você foi capaz de tirar a pérola do conhecimento da mão dele? I said, no, but one day I will snatch the pebble from his hand. Ela disse, não, eu não consegui, mas um dia eu ainda consigo pegar aquela pérola de conhecimento que ele tem. It's a wonderful thing to learn from your fathers and your mothers in the faith. Mas é algo maravilhoso você poder sentar e aprender com seus pais e as suas mães na fé. Delight to embrace your parents and your church in your life. Deleite-se em abraçar e trazer para junto da sua vida e dos seus relacionamentos os seus pais e o corpo de Cristo, a igreja. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you again that you've loved every single one of us. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor ama a nós individualmente. That you've placed us together in the body of Christ. E que mesmo dentro desse amor individual, o Senhor nos colocou unidos e juntos no corpo de Cristo. That we will stand glorious one day. E que um dia nós vamos estar gloriosos. People from every tongue and tribe and nation. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Sinless and new. Totalmente sem pecado, totalmente renovados. And we will praise you for being such a glorious God. E nós te glorificaremos porque o Senhor é esse Deus glorioso. But we also praise you. Mas nós também te louvamos. That you have given us to one another now. Porque o Senhor nos deu uns aos outros ainda agora, neste momento. That you give us a foretaste of glory with one another now. De que ainda aqui o Senhor nos dá um vislumbre, o Senhor nos dá uma amostra
do que será aquele relacionamento glorioso nos céus. Until we are perfected according to the image of Christ. Até aquele dia que nós seremos aperfeiçoados completamente de acordo com a imagem de Cristo. In his name, amen. No nome de Cristo, Pai, nós te rogamos. Amém.